Pensa só, e se o pior dia da sua vida profissional fosse, na verdade, o começo de tudo? Hoje, a gente vai mergulhar nessa ideia acompanhando a jornada incrível do empreendedor Flávio Augusto para descobrir como uma rejeição daquelas pode se tornar a maior virada de chave da vida. Quem nunca, né? Todo mundo já passou por isso. Aquele momento de frustração total, que a única coisa que vem na cabeça é: chega, vou jogar a toalha, não aguento mais. Mas olha só como o Flávio Augusto começa essa história. Com essa frase aqui. E é nesse ponto que tudo fica mais interessante. Porque essa não é uma história sobre quase desistir. É sobre alguém que desistiu de verdade, que jogou a toalha. O que acontece depois disso é que é o ponto principal. Tudo começa, claro, no ponto de ruptura. Para a gente entender por que ele chegou a jogar a toalha, a gente tem que voltar no tempo, lá para 1992. Naquela época, o Flávio estava passando por uma crise profissional bem séria. E aqui está o paradoxo da história dele. Como vendedor, o Flávio era um craque, um fenômeno, só batia a meta. Mas aí ele foi promovido a gerente e a coisa simplesmente não andou. Ele ficou um ano inteiro patinando sem conseguir resultado nenhum, o que gerou uma frustração enorme e, claro, problemas financeiros. Ele mesmo descreveu o problema de um jeito muito bom. Faltava uma sinapse. Sabe, faltava aquele clique na cabeça, aquela conexão que ia transformar o esforço dele em resultado como líder. E por mais que ele tentasse, essa sinapse não acontecia de jeito nenhum. Bom, diante dessa frustração toda, ele fez o que muita gente faria, começou a procurar uma saída. E essa saída apareceu com um cara de promessa, de rota de fuga, um emprego novo. A oferta parecia perfeita. Vaga numa multinacional gigante, com plano de carreira, mas o detalhe, o que realmente fechou o negócio para ele, foi o carro da empresa. Para quem estava cansado de andar de ônibus, a ideia de ter um Gol para trabalhar parecia um sonho. A partir daí, parecia que tudo ia dar certo. Super confiante, ele foi lá, pediu as contas do emprego antigo e mergulhou no processo seletivo. Ele não só passou nas provas, como se deu super bem nas entrevistas com 3 gerentes. Já era o candidato favorito. O caminho estava livre. Mas, bem quando a vitória parecia garantida, a história dá uma virada daquelas. Faltava só uma entrevista final, uma conversa que ia mudar absolutamente tudo. O último passo era falar com o gerente geral, um senhor chamado Seu Adilson, já com 60 anos, perto de se aposentar. Em teoria, era só uma formalidade, sabe? Só para decidir em qual equipe o Flávio ia trabalhar. Só que a conversa já começou com uma pergunta bem direta, meio desconcertante. O Seu Adilson queria entender por que um gerente como ele toparia um cargo que, na prática, era um passo para trás, virar um promotor de vendas, arrumando prateleira. E aí veio o balde de água fria. Depois de ouvir a resposta toda animada do Flávio sobre os planos de carreira dele, o seu Adilson cortou o papo. Ele disse que o topo da carreira naquela empresa, a posição que ele mesmo tinha, não era algo que ele recomendaria para ninguém. E sem dar nenhuma chance de resposta, ele encerrou a entrevista com essa rejeição brutal. Naquele exato momento, o Flávio, que já tinha pedido demissão, ficou sem o emprego antigo e sem o novo, totalmente no escuro. Foi nesse beco sem saída, encurralado por esse não, que a verdadeira virada começou. Agora, a pressão era máxima. O relógio estava correndo contra ele. Só restavam 10 dias de aviso prévio no emprego antigo. Depois disso, era rua. Oficialmente desempregado. O que fazer? Numa mistura de desespero com genialidade, ele decidiu usar esses últimos dias para provar o seu valor. Ele foi até o chefe e pediu uma meta, mas não uma meta qualquer. Uma meta considerada impossível para ser batida na pior época de vendas do ano. E foi exatamente ali, sem plano B, sem rota de fuga, funcionando em puro modo de sobrevivência, que alguma coisa mudou. A tal da sinapse da liderança que ele ficou buscando por um ano, finalmente aconteceu. Ele começou a liderar de verdade. E o resultado foi espetacular. Ele não só bateu a meta improvável, como passou por cima dela, superando em mais de 30%. Ele arrebentou. E com isso, claro, não só salvou o emprego, como ainda conseguiu uma promoção. Essa virada de jogo impressionante deixa pra gente algumas lições muito poderosas sobre perseverança e sobre o que é sucesso de verdade. Afinal, o que é essa tal de sinapse? É aquele momento de clareza, a recompensa que não dá para planejar, sabe? Ela só chega para quem continua na luta, para quem persevera no meio do caos, para quem aguenta firme o suficiente para merecer. E a grande lição aqui é que o maior ponto de virada na carreira do Flávio não foi uma escolha dele, foi uma porta fechada na cara. Foi um evento de fora que o empurrou para uma situação limite, criando aquela urgência que ele precisava para finalmente ter a sua superação.
Isso faz a gente refletir, né? E se esses momentos que parecem o fim da linha são, na verdade, o empurrão que a gente precisa, talvez seja só a vida nos tirando da zona de conforto para colocar a gente no caminho certo. Para fechar, fica essa citação poderosa do próprio Flávio Augusto. É uma mensagem de resiliência, a ideia de que, por mais duro que o desafio pareça, a gente é capaz de suportar, porque no fim das contas, a sinapse sempre chega para quem persevera.